Ainda mais do que nos outros dias, estou com dificuldade de me acertar com meu cabelo. Mais uma vez eu friso que eu não quero que esse seja um canal de misticismo, mas eu preciso falar de misticismo. Hoje eu quero dar o relato da minha ressonância harmônica. Recebi a minha quinta onda e essa foi a minha reação. Eu não preciso nem comentar que eu fiquei feliz, porque isso é evidente. Como eu tô fazendo esse relato bem tarde, digamos assim, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nesse aqui, eu vou falar do pré-ressonância e da minha primeira onda. E depois eu vou falar, enfim, de como isso seguiu. Eu aviso que provavelmente a experiência da Kundalini vai ficar pro próximo vídeo, até porque aconteceu na quarta onda. Mas é muito engraçado ver de onde isso saiu e pra onde isso foi. Bom, vamos voltar ao início de tudo. Quando eu tive meu despertar espiritual, eu entrei em vários grupos no Facebook de espiritualidade pra tentar caçar alguma coisa boa, sabe? E um desses grupos era um grupo de arquétipos que as pessoas falavam muito sobre o Hélio Couto. E esse nome não me era estranho, eu só não sabia de onde vinha, então eu fui pesquisar. Quando eu pesquisei, eu encontrei basicamente um monte de vídeo de reprogramação neurolinguística e, enfim, eu fui ver o que era, sabe? E aí tinha uns vídeos, tipo, super longos de eu ouvir dormindo e eu testei. Fui ouvir dormindo. Só que eu queria saber o que ele tava botando na minha mente, então eu ouvi acordada também. E eu tive uma baita de uma resistência. Eu lembro que eu pensei que ele tava plantando absurdos no meu inconsciente. Eu fiquei especialmente resistente com o áudio dos relacionamentos. Eu não lembro exatamente o que eu pensei, mas eu lembro que eu fiquei tipo, meu Deus, isso é um absurdo. E aí eu não quis ouvir mais. Mas o meu eu superior sempre me pega de jeito. Em um momento de estado alterado, eu simplesmente pensei que eu queria fazer aquilo, fazer aquela reprogramação mental. Mal, não ia fazer. Não lembro exatamente quanto tempo tinha passado ou se eu tive algum efeito, não lembro, eu não lembro exatamente dessa parte. Eu só lembro que depois de um tempo eu comecei a fazer as afirmações, a reprogramação mental lá. Eu não lembro se eu parava no áudio do relacionamento ou o que eu fazia, só sei que eu comecei a ouvir. E um ano depois, mais ou menos, eu não lembro o que minha mãe estava me falando, mas eu lembrei dessa reprogramação mental e eu mandei para ela. E a minha mãe é escorpiana, gente, ela é extremamente investigativa. Então ela foi atrás de saber quem era Hélio Couto e ela se deparou com um monte de palestra. E ela começou a assistir aquelas palestras e me falar sobre as palestras e eu ficava tipo, ah, tá, mas eu não ia atrás. Até que ela me disse que ele tinha, tipo, um negócio lá que era ressonância harmônica, que era umas frequências, e eu achei bacana. Mas eu também não me interessei muito, não fui atrás nem nada. Aí ela começou a fazer o caminho das palestras para pedir a ressonância harmônica dela. E aí eu me apavorei. Da mesma forma que eu achei que ela tava doida quando ela teve o despertar espiritual dela, eu achei que ela tava doida quando ela começou a ver as palestras do Hélio Couto. E o motivo era muito simples, na verdade. Do nada, ela me brotou com os papos mais pseudocientíficos que eu já tinha ouvido na minha vida. Mas não só isso. Eu sou doida por física, eu sempre gostei de ver muito documentário de astrofísica e depois isso evoluiu pra física como um todo. E além disso tudo, o meu ex-namorado era químico. Não só um estudante de química, ele era tipo essas pessoas que vão pra pesquisa e esse tipo de coisa, sabe? Em resumo, ele era nerdão. E assim, o início da nossa relação foi uma bosta, cara. Ele foi muito pau no cu comigo. A gente só namorou depois que ele já tinha mudado bastante, mas no início ele era muito merda. E eu passei poucas e boas com ele, cara. Eu ouvi os absurdos mais absurdos que uma pessoa pode ouvir. E assim, gente, era traumático a ponto de me deixar doente, sabe? Quando a gente brigava, eu ficava doente. Eu não acredito em chamar gêmea, pelo menos não do jeito que o pessoal fala, mas meio que a nossa relação se encaixa naqueles passinhos lá e naquela dinâmica lá. E quando minha mãe conheceu o Hélio Couto, eu tinha recém tido uma briga horrorosa com ele, em que eu tava doente. E a razão dessas nossas discussões era principalmente misticismo. Ele simplesmente não aceitava que eu era jovem mística, aquelas. E era muito intolerante a essas conversas. E imaginem o seguinte. Eu tava numa época que eu não conseguia comer, porque um suquinho que eu tomasse, cara, eu tinha tipo uma gastrite muito, muito, muito forte, que eu ficava com muita dor. Eu ficava assim, tipo, deitada na cama, rolando de dor, sabe? E eu tava toda ferrada, não apenas fisicamente, como também emocionalmente. Simplesmente porque o cara era totalmente intolerante ao meu misticismo. Ele dizia que era por conta de pessoas como eu que não respeitavam a ciência e blá 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 blá. Sabe aquele papo de academicista de merda? Era esse o papinho. E às vezes eu nem tava falando de misticismo, eu tava falando de filosofia, mas eu tinha que. Eu tinha, não, eu ouvi horrores e eu cortei. Ele era uma pessoa normal a maior parte do tempo, aí do nada ele tinha um surtinho desse, a gente brigava e parava de se falar. E aí eu tava, tipo, com uma aversão a essa galera que era totalmente irresponsável com as palavras que usava, sabe?
tipo misturar átomo com espiritualidade. Eu ficava tipo, porra, velho, por que que tu só não trata misticismo como misticismo e ciência como ciência? E aí, do nada, brota minha mãe falando de colapsar a função de onda. E eu tentava explicar as coisas pra ela, eu tentava explicar a tal da história do gato de Schrödinger. Só que ela meio que não queria ouvir. Ela tava, tipo, muito feliz com o que o L. Couto tava falando, então foda-se o resto. E eu comecei a ficar meio revoltos com isso. Gostei da ideia da ressonância harmônica, eu tentei fazer o caminho das palestras, mas não deu. E assim, gente, eu não tinha a menor dificuldade de entender o que ele estava falando. Eu sabia muito bem do que ele estava falando, e eu sabia muito bem a percepção da ciência sobre o que ele estava falando, assim como eu sabia a percepção mística. Enfim, eu não tinha dificuldade de entender. Eu sei que tem gente que tem dificuldade com isso, mas eu não tinha. Até porque eu já fazia um pouco mais de um ano do meu despertar espiritual e eu já tinha tido muita experiência, gente. Muita, muita, muita. Tanto que pouco tempo depois eu tive aquelas experiências comuns em quem toma ayahuasca e essas coisinhas, que é tipo, tu experiencia seu todo, tu experiencia seu nada, tu experiencia a Matrix, tu vê a Matrix, enfim, essas coisas que geralmente pessoas que usam alguma coisa externa acessam, sabe? Então, tipo assim, ele não tá falando algo novo pra mim. Eu achava as palestras cansativas, repetitivas, e além do mais, ele tava falando um bagulho que, enfim, eu tava passando mal por isso existir, sabe? Por existirem pessoas que pegam conceitos científicos e colocam um sentido metafísico com as mesmas palavras. E outra coisa, eu já tinha muita sensibilidade espiritual, então quando eu colocava as palestras, eu sentia a ressonância atuando, porque nas palestras já tem meio que a ressonância, né? Então eu sentia a ressonância. Eu sabia que aquela ferramenta tinha poder, eu queria fazer uma ressonância, só que era torturoso pra mim assistir aquelas palestras. Especialmente porque era muito recente que eu tinha vivenciado aquele trauma lá com o moleque. Já que não estava conseguindo assistir as palestras, eu intencionei encontrar o L. Couto em plano astral. Pensei que talvez conversando com ele em plano astral eu conseguisse fazer a ressonância sem fazer diretamente, sabe? Sem precisar assistir o caminho das palestras e tudo mais, enfim. E eu tive um contato, eu não sei se é um mentor que estava utilizando a imagem dele ou o que, mas eu lembro que era uma energia de um senhorzinho já bem velhinho, que era muito fofo, muito querido, muito amoroso, era um anjinho. E eu falava as coisas que eu queria, assim, sabe, na minha RH, e eu sentia que tinha uma energia rolando ali. E esse senhorzinho, gente, era muito sutil, tá? Já não tinha mais forma física, tinha, ai, uma leve imagem dele oculto, mas era só luz. E ele aparecia de tempos em tempos, conversando comigo, e eu comecei a perceber alguns efeitos dentro daquilo que eu tava pedindo. Então, alguma coisa estava acontecendo. Mas nem se compara ao que a ressonância foi. E durante um ano foi isso que eu fui fazendo. Eu fui tendo contato com essa luz, que usava a imagem dele Couto, né? E que me ajudava no meu processo espiritual. Que não é como se me desse habilidades, mas. Enfim, alguma coisa estava acontecendo ali, mas eu sentia que era muito sutil, sabe? Porém, foi justamente num ano em que eu estava muito sutil. 2021, eu me dediquei 100% para a espiritualidade. Tanto que foi o ano que eu tive mais experiência foda de todos. Não vou me dar o trabalho de tentar explicar qualquer coisa aqui, até porque não é o foco, mas para vocês terem uma noção, eu cheguei num ponto em que eu constantemente via isso daqui tudo como. Sabe aquela ideia de tipo fumaça, de tipo prana, de tipo átomo, aquelas. Não, tô zoando. Mas assim, eu fazia radiestesia e eu via o Vortex, entendeu? Eu via as coisas. Porque como eu tava meditando constantemente, né? Eu tava, enfim, diretamente com esse plano. Então, também foi o ano que eu falei, né? Que teve uns dias ali que eu meditei por mais de 12 horas por dia. Por aproximadamente. Eu não sei, gente, eu não lembro do tempo exatamente, mas enfim. Eu só lembro que depois do almoço eu comecei a meditar e quando eu vi já era passado meia-noite, sabe? E tudo foi nesse ano, 2021. Só que na finaleira de 2021, cara, no finalzinho aconteceu uma coisa que cagou tudo. Na verdade, era uma parte do processo que é mais difícil, né? Todo mundo que, enfim, busca iluminação, digamos assim, vai passar. É difícil, que é quando conhece o mal. Também aconteceu uma coisa na minha vida, plano físico aqui mesmo, em que eu estava muito sensível espiritualmente, né? E, enfim, aconteceu algo negativo e aquilo me marcou com uma intensidade muito grande, porque, enfim, eu estava muito sensível. Quando a gente tá sensível, as coisas, elas nos marcam mais, digamos assim. É tipo tu tá com o consciente aberto. Qualquer um pode reprogramar qualquer coisa, seja boa ou ruim. Mas não é exatamente assim, porque eu tava protegido, eu não tava, tipo, sei lá,
à deriva, sabe? A questão é que teve um fato especificamente que tinha muito a ver com o meu desafio pessoal que aconteceu e, ai, aquilo ali me pegou, velho. Mas enfim, eu dei uma caída no cavalo ali no final de 2021 e eu já era uma nova pessoa, então, né, eu usei todas as minhas forças ali pra superar essa caída no cavalo. Não parei com uma intensivão espiritual, segui fazendo semana de jejum, práticas. Gente, eu tava num nível, pra vocês terem noção, que quando eu fechava o olho, seja pra piscar ou pra dormir, eu via mandala aqui como se eu tivesse usado um bagulhinho. Eu não tinha usado um bagulhinho, tá? Quando eu falo de usar um bagulhinho, é porque quando tu usa um bagulhinho parece que tu tá de olho aberto vendo mandalas. E é tipo assim que eu tava. E aí, no início de 2022, eu decidi fazer a ressonância harmônica. Como eu sabia que aquelas palestras seriam maçantes e extremamente cansativas, eu não ia querer ficar 3 meses assistindo palestra. Então, o que eu fiz foi começar a colocar as palestras em 2x da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Eu ouvia elas, mas a maior parte do tempo eu não ficava prestando atenção naquilo ali, eu fazia, tipo, coisas enquanto estava ouvindo a palestra. E, enfim, eu aproveitava muito a sensação da ressonância que estava atuando em mim. Eu sentia, eu tava numa fase muito sensível, que nem falei, então era normal eu me sentir toda vibrando, mas nas palestras eu vibrava mais. E aí eu comecei a ter sonhos que me orientavam em relação ao que eu devia falar pro Hélio. E tinha umas coisas que eu tinha um pouco de preguiça, eu confesso, e tinha umas coisas que eu tava tipo, ah, não vale a pena, e os sonhos eles estavam me orientando. Então, enfim, vinha tipo, não, fale sobre isso, isso e aquilo. Enfim, via tudo o que eu precisava falar pro Hélio. E aí, quando eu, enfim, terminei as palestras, eu também dei uma lida corrida no livro. Não terminei de ler, gente. Inclusive, eu falei isso pra ele. Eu já tava saturada daquele conteúdo, sabe? Aí o livro era mais uma repetição e, tipo, era um negócio que eu... Ai, cara, não tenho saco pra isso. E aí, quando eu fui fazer meu pedido, o que que eu fiz exatamente? Gente, eu não tenho o menor medo de catarse. Eu... Gente, o tanto que eu sofri na minha vida, vocês acham que eu vou ter medo de catarse? E eu falei isso pro ele, eu já tava acostumada a lidar com as sombras, eu tive aquela fase do período espiritual, que é a fase do 2, que é a fase que tu lida... Ai, gente, cada uma... Tudo que tem de podridão dentro de ti emerge. E eu já tinha passado por muita catarse no processo espiritual. Ai, gente, enfim, não temo mais nada dessa vida, aquelas. E aí o que eu resolvi fazer foi escrever, eu escrevi um documento, não escrevi nem no e-mail, de tanto que eu escrevi coisa. Eu escrevi um documento falando pra ele todos os meus sonhos, tudo, como eu queria que minha vida fosse. Lembrando que eu já tinha o objetivo de, sei lá, iluminação espiritual, né? Então eu falei todos os meus sonhos materiais, eu falei os meus sonhos profissionais, eu falei... Gente, eu falei de tudo. Eu acho que ele deve ter pensado que era maluca. Eu falei até que meu maior sonho é poder ficar pelada na floresta amazônica com uma anaconda no pescoço, uma onça de estimação e pulando as árvores com os macaquinhos. Porque eu pensei, cara, se eu tiver louca, ele precisa saber disso, sabe? Meu histórico com a psiquiatria teve toda essa questão do pensamento mágico e tal, e eu pensei, velho, ele precisa saber disso tudo. Então eu falei tudo. E eu falei pra ele, como eu disse pra vocês, que eu não tinha medo de catarse, e por mim eu já pedia tudo que eu queria de uma vez só, entendeu? Mas ele que conhece melhor da ferramenta, ele que entende tal, que ele podia avaliar pra mim, digamos assim. Digamos que deixar a ressonância do jeito que fosse melhor pra mim. Assim, eu disse basicamente, eu confio no teu discernimento, né, no teu julgamento, deixo nas suas mãos, mas por mim já pede tudo de uma vez só. E assim, gente, eu pedi muita coisa, foi muita consciência, foi muito de tudo, sabe? E aí, feito o pedido, eu comecei, na verdade, de início eu fiquei tranquila, mas depois eu comecei a ter um pouco de ansiedade pra receber a ressonância por conta da bagunça que tava minha vida no início de 2022. E aí teve um dia que eu tava muito estressada, tava de saco cheio, não aguentava mais esperar, precisava, assim, resolver a minha vida logo, sabe? Eu tava muito desesperada, assim, no início de 2022. E aí eu pensei, cara, eu vou atrás do Hélio Couto em plano astral. Não foi tipo antes de dormir de noite, tá ligado? Eu tinha acordado de manhã e eu dormi de novo querendo ir atrás dele em plano astral. E aí, de fato, eu tive uma projeção astral com ele. Assim, gente, não foi uma projeção astral multidimensional nos nossos corpos mais sutis, não. Ele veio, tipo, com o corpo mais perto do corpo físico, sabe? Tipo, perispírito. Ai, gente, não sou muito boa com nomes. Os mentores até me zoam que eu sou bruxinha que não fez a lição de casa. Mas, enfim. O ponto é que ele veio nesse corpo definidíssimo, que são esses corpos perto do corpo físico, né? E, cara, ele conheceu geral. Ele foi conhecer a minha família, ele foi conhecer os meus amigos, ele foi conhecer os amigos dos meus familiares. Porque, por exemplo, eu tenho um certo contato com os amigos dos meus tios, então ele conheceu até os amigos dos meus tios. Ele foi ver onde vivem, do que se alimentam. Ele me levou pro centro da cidade pra me mostrar algumas coisas do meu próprio campo de energia. E eu achei super fofo que ele me abriu coisas dele também. Ele é uma pessoa bem reservada, né? E nessa projeção, nossa, foi tão humano que ele até me mostrou coisas da vida dele.
Tinha algumas coisinhas que eu ficava meio vergonhinha de dizer e a gente conversou sobre isso. Enfim, gente, a gente deu um rolezão. E aí, quando eu acordei, eu fiquei, tipo, morrendo de vergonha, até porque eu tava dormindo sem pijama. Eu também fui dormir pistolaça, tá ligado? Tipo, nossa, eu vou caçar o helicóptero em plano astral. E aí, de fato, eu encontrei ele em plano astral, fiquei morrendo de vergonha. E aí, logo depois disso, a minha ressonância de fato chegou. Desde a primeiríssima, eu fiquei super eufórica. Eu lembro que. Eu não lembro se eu recebi o e-mail, se eu vi o e-mail pouco antes de dormir. E eu também não lembro se eu já coloquei a ressonância na hora ou se eu dormi e coloquei só no dia seguinte. Não lembro exatamente como é que foi, porque faz tempo. Mas, logo que eu botei a ressonância, eu já senti os efeitos da ressonância, porque, como eu disse, eu sou muito sensível. E, cara, foi muito engraçado, muito engraçado. Porque, assim, gente, eu gosto muito de escrever, eu pedi habilidades de escrita, não sei se eu pedi arquétipo de escritor, mas eu pedi algumas consciências de escritores, e do nada eu tava tendo ideias que, tipo, eram totalmente diferentes do que eu imaginava, que era o jeito que funcionavam as coisas, sabe? Eu lembro que a ressonância começou a tocar e eu comecei a fazer, tipo, jogos com palavras. Eu comecei a pensar em como as palavras em si são interessantes no som das palavras, sabe? Eu sempre escrevi com base na ideia com que as palavras transmitiam e não com base nas palavras em si. E eu comecei a ficar com muita vontade de formar frases e fazer, tipo, brincadeiras com aquelas frases. E eu lembro que eu ficava repetindo as coisas na minha mente e eu ficava com muita vontade de anotar. Não era anotar alguma coisa com sentido, mas era brincar com as palavras no papel, sabe? Eu acho até que foi nesse dia que eu fiz essa página aqui. E assim, me vinham frases na mente, não me vinha um texto corrido, sabe? E eu comecei a pensar em como elaborar a mensagem que eu queria transmitir. Mas não parou por aí. Eu lembro que eu comecei a andar de um lado para o outro pensando nisso, e aí de repente eu tive uma virada. Me desceu a consciência de um cantor que eu pedi que era muito fodido. Isso era outra coisa que eu tinha falado pro Hélio, né? Que eu pedi umas consciências que eram totalmente ferradas, mas que tinham umas habilidades, né? E aí era nítido que tinha me descido a consciência daquele cantor bem ferrado que eu tinha pedido, mais de todos. O que aconteceu? Aquelas frases que eu estava viajando na maionese e tal, começaram a. Eu comecei a perceber a música de um jeito totalmente diferente do que eu já tinha percebido. Gente, eu não sou uma pessoa com habilidade musical. Nunca fui. Nunca. Eu tinha dificuldade de entender o que era uma beat. Eu achava que a beat era uma parte da beat. E quando as pessoas me explicavam o que era beat, eu ficava tipo. Não percebia essas subidas e descidas. Eu não percebia a música, cara. Eu não conseguia. Eu não tinha ouvido pra isso. E aí, de repente, eu tava encaixando frases em sequências ritmadas. Eu comecei a perceber o ritmo e o tempo da música. Mas mais do que isso. Fazia muito tempo que eu não ouvia as músicas desse cantor, porque é meio bad vibes, assim. E, enfim, eu tava em outra fase da vida, né? Não fazia, tipo, muito tempo, mas fazia tempo bastante pra ela não estar na minha cabeça. E de repente, eu comecei a passar quase que pelo processo criativo dele. Olha só que loucura. Do nada me veio uma memória da mente que eu nunca tinha visto um vídeo ou algo assim pra ser uma memória de fato, sabe? Eu tava vendo ele numa sala meio escura, assim, tava entrando um pouco de luz pela janela, mas não muito. Ele tava, tipo, atirado no sofá, morgadaço, cara, morgadaço da droga. E ele tava tipo, dando uma brisada na música dele. Isso que eu digo, a música dele me veio na mente. Só que a música dele não me veio na mente do jeito que é. Tava dando uma trava ali pra encaixar a última palavra, pra encaixar no ritmo da música, sabe? Então eu vou pegar uma música da Lana Del Rey de exemplo, tá? Ela fala blue jeans, white shirt. É como se a palavra camiseta, camisa, não tivesse, não existisse ainda, sabe? E ele tava tentando encaixar aquilo ali. E ele tava tentando encaixar no ritmo. E ele tava fazendo isso daqui. Não lembro, na verdade, se ele tava fazendo isso daqui, mas tinha um negocinho assim, tipo, ritmado, sabe? E, gente, eu nunca fui a pessoa que fez isso daqui. Eu tô fazendo agora pra representar esse ritmo que eu nunca tinha percebido. E era muito engraçado, porque da minha parte eu tava sentindo uma euforia muito grande. Eu tava querendo dar pulinhos assim na cozinha, sabe? Mas ao mesmo tempo tava aquela consciência que era muito concentrada. Tinha uma grande concentração ali pensando na música. Eu não tava pensando na música, no ritmo da música. É como se eu tivesse realmente construindo aquela música. E eu tava muito empolgada com isso, cara. É porque eu nem sabia, tipo, eu já tinha visto amigos compor, mas era diferente, cara, era muito diferente. Aí eu meio que me entreguei pra aquela vibe, sabe? Eu fiquei assim, tipo, acompanhando aquilo ali que tava na minha mente. Mas não para por aí. Na hora que me desceu a consciência dele, eu tava entrando na cozinha. E aí eu comecei a entrar nessa vibe e, cara, eu precisava fazer comida. Eu precisava fazer comida. Por ser hora do almoço, no caso, não porque por causa da ressonância, tá? Então eu intencionalmente cortei aquelas brisas que eu tava tendo e pensei, não, preciso fazer comida. E aí, no que eu cheguei perto do fogão, eu não lembro se eu fui fazer um arroz, se eu fui. Não lembro o que eu tava fazendo.
Mas o que eu lembro é que eu comecei a dar umas viajadas, assim. Eu lembro que eu tinha leite de coco em casa, eu lembro que eu tinha. Acho que eu tinha coco ralado também. Eu tinha alguns ingredientes, eu comecei a pensar em tudo que eu tinha de ingrediente em casa e me deu uma vontade danada de inventar um doce. Não inventar um doce, mas eu não tinha a receita do doce que eu pensei em fazer com os ingredientes que tinha na minha casa. E eu fiquei com essa vontade de arriscar, sabe? De, enfim, misturar coisas que pareciam harmônicas e fazer algo diferente do que eu tava acostumada. Porque, gente, é muito difícil fazer uma coisa diferente do que eu tô acostumada. E aí, de fato, eu comecei a inventar moda pra fazer um docinho. E aí, na hora que eu tava nessas brisas de misturar ingredientes, etc, 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 eu lembrei que eu tinha pedido na ressonância habilidades culinárias. Não que eu queira ser uma grande chefe de cozinha, mas eu sou uma pessoa muito enjoada pra comer, então eu queria comer coisas diferentes, essa foi uma das coisas que eu pedi. E eu também pedi habilidades, né, pra fazer comida. Que é uma coisa que eu gosto só, tipo, enfim, eu gosto de cozinhar. E aí eu fiquei tipo, cara, a ressonância é incrível. E assim, gente, como eu falei, eu pedi muita coisa, não tem como falar sobre tudo. Acho que eu nem vou lembrar de todas as experiências que eu tive. Mas eu vou falar de algumas que eu acho que são as mais legais. A primeira delas é em relação. Nossa, teve tantas legais, meu Deus do céu. Sim, na minha primeira onda veio muito forte as partes relacionadas à comunicação, tá? Inclusive, eu me aproximei mais dos meus amigos que fizeram faculdade nessa área. Mas eu vou frisar aqui algumas das minhas mais. Então, a primeira de todas era de habilidades artísticas, gente. A minha mãe, que nem eu falei pra vocês, ela já foi professora de desenho de moda, tá? Ela é formada em moda, ela é estilista, tem uma marca e tal, mas ela já trabalhou como profs. E quando ela trabalhava de profs, num curso lá, eu ganhei uma bolsa, então eu fui pra algumas aulas, eu tava muito deprimida, não conseguia ir sempre, mas eu fiz algumas aulas de desenho, só que não adiantou nada. Enfim, eu não tenho muita prática e acho que eu também não tenho muito talento, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, sempre gostei, desde criancinha. Só que assim, gente, eu não tinha o olhar, eu não conseguia, sabe? A primeira coisa que a gente aprende, né, é encontrar as formas nas coisas, sabe? Eu não conseguia olhar para as coisas e ver formas básicas, eu não conseguia nem saber por onde eu ia começar a desenhar. Gente, pra vocês terem noção do quão ruim eu era pra essas coisas, eu não conseguia nem enxergar onde tinha luz e onde tinha sombra. E aí, quando bateu a ressonância, eu fiquei tipo, enxerguei. Eu olhava para as coisas e elas tinham formas básicas. E eu comecei a ter muita vontade de desenhar as coisas, sabe? Eu olhava assim pra vista da minha janela, né? E aí tinha parte do meu prédio, e a minha vontade era de pegar um papel vegetal e desenhar aquela forma que eu tava enxergando. Eu nunca tive menor interesse por desenho realista, por desenhar coisas assim, tipo, desenhar observação, sabe? E do nada eu comecei a achar isso muito interessante. Eu comecei a gostar da técnica do desenho, que era uma coisa que eu nunca tive menor interesse, sabe? Eu achava muito chato, porque antes de fazer aula de desenho, eu sempre olhava no YouTube, eu achava aqueles exercícios muito chatos, muito cansativos, muito maçantes. E aí, do nada, eles pareciam extremamente interessantes. E eu fui começando a sentir vontade de fazer esses desenhos por observação, e sei lá, eu comecei a me interessar por técnicas, porque, isso é outra coisa, gente. Quando eu ia pintar uma coisa, eu não ficava pensando muito assim em como eu tava pintando, sabe? Eu pintava do jeito que eu achava bonito que ficava. Então eu sempre gostei de cores vibrantes, e aí quando eu pintava de lápis de cor, eu pintava bem forte pra ficar bem vibrante. E de repente, eu comecei a perceber pinceladas. Vocês percebem isso? Porque assim, artista percebe, sabe que existem diferentes tipos de pinceladas, mas eu nunca reparei nisso. E aí eu comecei a perceber as pinceladas nas obras de arte. E eu comecei a ter interesse nos diversos movimentos que a gente consegue fazer com lápis e nos diversos efeitos gerados. Antes eu achava que tinha um jeito certo de pintar as coisas. Não era o jeito que eu pintava, mas eu achava que tinha um jeito certo, um jeito profissional de pintar. E de repente eu comecei a perceber que existiam várias técnicas e que a gente usa as técnicas de acordo com a sensação que a gente quer causar no desenho. Não é bem sensação, mas enfim. E a ressonância ela mexe muito com isso, com a tua percepção sobre algo. E aí, pra finalizar, eu quero falar sobre a consciência do Kubrick, que eu achei uma consciência muito engraçada. Porque assim, gente, qual que foi a primeira vez que eu percebi que eu tava ali com a consciência do Kubrick na ressonância? Eu não lembro exatamente qual que era o cenário da casa, mas imagina, eu lembro que foi alguma coisa no banheiro, mas imagina que tu chega na cozinha e tem tipo uma pia cheia de louça. Aquilo ali é um pesadelo, né? Porque a gente tem que lavar toda a louça. E aí eu lembro que foi alguma coisa assim, que eu tinha visto no meu banheiro e eu fiquei tipo, nossa. E aí, olha só que louco. Eu tive uma impressão visual como se fosse de um filme daquilo ali. E aí eu comecei a criar, tipo, uma história de terror em cima daquilo ali. Eu achei muito massa isso. E aí teve essa criação da historinha, mas a criação da historinha não era só a historinha em si.
Tipo, eu ficava pensando nos ângulos, enfim, na cena, sabe? Na cena, na transição. Ai, gente, olha só, nem parece que eu estudei cinema, né? Mas eu lembro que eu pensei até na fonte de um possível cartaz, assim, sabe? E eu achei isso muito divertido, eu comecei a dar risada. E eu lembro que a consciência do Kubrick foi uma dessas consciências que eu fiquei super receosa, sabe? E eu tinha conversado com o Hélio sobre. Ai, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim, tipo consciência sombra, vamos dizer assim. Como eu disse, eu não lembro exatamente de qual que foi a cena. Eu lembro que eu tava no banheiro quando bateu essa consciência do Kubrick. Mas eu lembro que eu comecei a pensar nessa questão, assim, das sombras, das coisas negativas, né, da vida, digamos assim, transformar em um terrorzinho, assim, que podia até ser cômico. Tipo assim, inferioridades, problemas familiares, eu não lembro exatamente ao certo, mas eu lembro que, enfim, cara, eu achei muito legal. Eu fiquei, caramba, velho, que massa. Porque não era como se fosse um terror pra assustar, sabe? Mas é como se fosse um terror pra nos fazer perceber certas sombras ou coisas do tipo. Não era um terror pra gerar algo negativo. Por exemplo, hoje em dia se faz muito terror pra assustar e te deixar numa vibe meio ruim, mas é como se fosse um terror pra ativar a nossa percepção sobre as coisas negativas que existem, não vou dizer na gente, ou enfim, na vida, né? Porque existe o positivo e o negativo, não podemos negar. E eu lembro que eu achei isso muito interessante, foi um pensamento muito interessante que me bateu na mente. Eu acho até que eu posso ter notado alguma coisa disso. Mas enfim, gente, vou terminar por aqui, senão o vídeo fica muito longo. Mas o que eu posso adiantar pra vocês do próximo vídeo é: não fiquei milionária, não ganhei carro, casa, apartamento. Mas atualmente a minha ressonância não tem aquelas várias coisas que tinham antes. Eu quero. Em algum momento eu vou colocar isso de novo, mas eu mudei pra focar numa coisa só, que é iluminação. Então, atualmente a minha ressonância só tem isso. A última onda já foi assim, agora também. Na última ressonância eu tive experiências incríveis. E assim, gente, naquele ano lá, 2021, que eu ainda não estava fazendo ressonância, eu já tava com fortes questões com materialização. Não de cocriação, tipo assim, sei lá, mentalizar um carro e o carro aparecer, sabe? Mas aquele outro tipo de materialização, você sabe do que eu tô falando. E aí, quando eu foquei a minha ressonância só na iluminação, cara, isso foi um negócio que eu quase fui chamada pra chincha, porque eu tenho muito medo dessas coisas. E aí, muitas coisas aconteceram nessa minha última ressonância, que era só iluminação. Agora eu pedi de novo, né? E outra coisa que aconteceu foi a questão da Kundalini. Eu também conheci. Ai, gente, essa daqui é um pecado deixar pro final, hein? Mas enfim, aquela coisa da vida ir se movimentando, pessoas acontecerem, e eu conheci um mestre ascensionado que atingia a iluminação espiritual. Eu tive experiências assim com ele, né? Não em plano astral, tá? Conheci em plano físico mesmo. Fiz um retiro com ele, e aí eu tive experiências, eu e ele, digamos assim. Tô meio Shaktipa, mas eu não tive aquelas coisas, tipo, sei lá, perder a unha do dedão, tá ligado? Na verdade, eu via muito os meus nadis sendo limpos, tinha muita coisa pra limpar. Sim, gente, isso do Guruji foi antes ainda, em ondas que ainda tinha várias coisas, tá? A onda só da iluminação, depois dela eu tive outros tipos de experiências, e aí tem coisas envolvendo o Shambhala, e como eu disse, tem a questão do tico-tico na minha Kundalini, que eu já tava, tipo, angustiada de não acontecer nada nunca. Até que um dia aconteceu, aí tudo isso eu vou falar no próximo vídeo. Mas por hoje é isso, beijo. Se vocês gostarem do meu conteúdo, eu vou falar mais de autodesenvolvimento, não tem nada de misticismo, não gosto muito de falar sobre essas coisas, mas se vocês gostarem de autodesenvolvimento, se inscrevam aqui no canal. Beijos.